Muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Falando de Coisas Boas nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, né, para você que está assistindo no período da manhã. Boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo esse devocional em outro horário. Essa semana nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de sermos pessoas que agreguem valor, que juntem e não pessoas que espalhem. É um mês que nós temos falado sobre família, e família é relacionamento, é viver bem, conviver bem, compreender bem a outra pessoa, especialmente aqueles que convivem diariamente conosco. Nós estamos fazendo essa meditação baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que é a história do centurião de Cafarnaum. Uma belíssima história, um belíssimo personagem, que eu sugiro você ler essa história completa depois, a hora que você tiver um tempinho. Nós começamos falando sobre a necessidade que temos de agregar e que esse centurião era uma pessoa que realmente agregava, ele juntava as pessoas, ele tinha uma personalidade agradável, então ele trouxe tranquilidade para o local que ele era autoridade. E nós vamos ver aqui algumas características que ele tinha que faziam com que ele tivesse essa personalidade agradável, que fazia com que a unidade fosse gerada. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos a extrema importância que é viver uma vida em unidade, estarmos unidos uns com os outros. A Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, também fala de textos que um povo dividido não subsiste. Então imagina a nossa casa. Se nós vivemos uma casa, um lar dividido, nós não vamos conseguir prevalecer sobre as dificuldades e as lutas que se abaterão contra o nosso lar. Então existe a necessidade de nós sermos pessoas que juntem, que agregam, que gerem unidade. E uma das características que mais me chama a atenção no centurião de Cafarnaum é que ele era uma pessoa que era interessada no problema e na vida das outras pessoas. Ele era uma autoridade local, ele era talvez a maior autoridade da cidade de Cafarnaum, mas o texto diz a partir do versículo 2 que ele se preocupa com o servo dele que estava doente. Aquele homem talvez tivesse uma dezena de servos, só de centuriões ele tinha 100 homens à sua disposição, mas ele se preocupou especificamente com a vida do seu servo, aquele que estava com ele praticamente todos os dias. Ele se preocupou ao ponto de compadecer-se da vida dele. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: você tem um real interesse na vida das pessoas? Você tem interesse em escutar a opinião do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Vocês mantêm um diálogo, olho no olho, mostrando realmente atenção? Sabe, uma das primeiras características que nós temos que ter para vivermos em harmonia é entender e compreender o outro. Tem um ditado que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas nós gostamos muito mais de falar a nosso respeito e que as pessoas falem de nós do que ouvirmos interessadamente o que o outro está dizendo. Nós precisamos aprender a nos envolver com a história das outras pessoas, com as dores das outras pessoas. Mostrar interesse, conhecer a pessoa quem ela realmente é, na sua intimidade. Às vezes nós estamos convivendo dentro de pessoas do nosso lar, que nós não conhecemos os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas ambições e nem as suas dores. Então a primeira tarefa, a primeira lição que nós vemos ali na vida do centurião é: ele verdadeiramente se interessava pela vida das outras pessoas. Isso fez com que ele conquistasse o respeito das pessoas ao seu redor. No versículo 4 nós vemos que ele tinha o respeito de toda a comunidade ali, porque ele valorizava e respeitava até mesmo a opinião daqueles que pensavam diferente dele. Ele era um romano, tinha uma cultura diferente, uma mentalidade diferente, deuses diferentes, mas de alguma maneira ele se identificou e começou a conhecer mais e se aprofundar mais no seu relacionamento com os judeus ali daquela localidade. Então ele se tornou amigo daquelas pessoas. Amigo, por quê? Porque ele começou respeitando a opinião deles, a cultura deles, as ideias deles, valorizando a maneira como eles olhavam o mundo. Muitas vezes
a gente afasta as pessoas que pensam diferente de nós. A gente tende a isolar as pessoas do nosso convívio simplesmente porque elas enxergam o mundo de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. E com isso a gente acaba não conseguindo o respeito das outras pessoas. Se você quer o respeito das pessoas na sua casa, se você quer o respeito das pessoas no seu trabalho, procurem compreender a maneira como essas pessoas enxergam a vida e o mundo. Tente se colocar no lugar dessa pessoa. E nós sabemos, e vemos ali no versículo 5, que os romanos e os judeus não se davam. Então eles poderiam ser inimigos. Mas ao invés daquele centurião criar inimizade com essas pessoas, ao ouvi-las, ele adquiriu a admiração e respeito delas. E é através dessa admiração, desse respeito, dessa preocupação verdadeira com a vida deles, eles formaram uma linda amizade. Você tem amigos? Você é amigo dos seus filhos? Você, filho, é amigo dos seus pais? Você é amigo da sua esposa? Você é amigo do seu esposo? O amigo não é aquele que só está com você nos períodos de festa. O amigo é aquele que vai estar junto com você em todos os momentos da sua vida. Até mesmo naqueles momentos difíceis. O amigo é aquele que muitas vezes vai dizer para você: não faça isso, porque é isso que você vai fazer errado. E mesmo que você continue na teimosia querendo fazer o que é errado, esse amigo vai junto com você, para quando der errado, ele te ajudar a consertar a besteira que você fez. Amizade é isso. Então, para nós encerrarmos essa meditação dessa manhã, que já ficou até um pouquinho mais longa, o que eu quero falar para vocês é a necessidade que temos de juntar pessoas, e nós fazemos isso como? Respeitando as pessoas, se preocupando realmente com o que as pessoas têm a dizer para nós e não cultivando inimizades. Pelo contrário, fazendo amizades. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.